Em um mundo repleto de perguntas sem respostas e busca incessante por significado, existem almas que se destacam, iluminando o caminho para os que buscam a verdade. Hoje, convidamos você a embarcar em uma jornada transformadora pela vida de Gangaji, uma mestra espiritual moderna cuja história é um testemunho de resiliência e descoberta. Ao longo deste vídeo, você descobrirá como Gangaji superou desafios pessoais, como relacionamentos tumultuados e crises existenciais, para emergir como uma voz poderosa no cenário espiritual. Seus ensinamentos, enraizados em sua própria experiência, oferecem um farol de esperança para aqueles que anseiam por autoconhecimento e transformação. Seja bem-vindo ao canal Cisco de Deus. A gratidão neste espaço é mútua. Que o conteúdo desse vídeo possa ajudá-lo a encontrar o seu ser. Imagine uma jovem perdida em meio a incertezas, sentindo-se como uma estranha em seu próprio lar. Uma busca que a levaria a explorar tradições ancestrais e a questionar a própria essência da vida. Em um momento decisivo, ela se depara com Papaji, um mestre enigmático na Índia, cuja presença despoja as camadas de identidade e ego, revelando a liberdade que todos nós buscamos. Prepare-se para explorar os momentos intrigantes que moldaram sua vida e para se conectar com a essência de uma verdadeira buscadora. O que realmente significa despertar? E como isso pode ressoar em sua própria jornada? Fique conosco e mergulhe na inspiradora história de Gangaji, uma mestra que nos convida a olhar para dentro e a descobrir a verdade que sempre esteve ao nosso alcance. Vamos juntos em mais uma jornada do Cisco de Deus. O relato do despertar dos mestres iluminados. O que eles sentiram? Como chegou este chamado para despertar? Foi um processo fácil? Já nasceram predestinados a isso? Suas famílias compreenderam? Como eram suas vidas antes disso? Quais foram os desafios que enfrentaram? Gangaji, uma mestra contemporânea de espiritualidade, tem se destacado como uma voz poderosa e clara no campo da autorrealização. Conhecida popularmente como uma professora internacional de Vedanta, na tradição de Sri Harilal Punja, Papaji. Ela é um guia que inspira pessoas ao redor do mundo a olharem para dentro de si mesmas e a descobrirem a verdade que reside em seu interior. Seus ensinamentos são profundos, mas acessíveis, desafiando os buscadores a abandonar as limitações do ego e se conectarem com a liberdade que vem da realização pessoal. A clareza de sua mensagem ressoa fortemente, atraindo indivíduos em busca de um significado mais profundo para a vida. O impacto de Gangaji se estende além de seus ensinamentos orais. Ela também é autora de diversos livros sobre o despertar espiritual, onde compartilha sua experiência e sabedoria. Sua abordagem direta e descomplicada tem ajudado milhares a explorar sua verdadeira natureza, e sua fundação, a Fundação Gangaji, tem encontros e retiros promovidos que facilitam essa exploração. Ao longo dos anos, Gangaji se tornou uma referência significativa na espiritualidade contemporânea, desafiando os buscadores a questionar suas opiniões e a se libertarem das limitações autoimpostas. Nascida como Merle Antoinette Robertson,
em 11 de junho de 1942, na cidade de Corpus Christi, no estado do Texas, Estados Unidos, passando a infância e parte da juventude no estado do Mississippi, em Clarksdale, a cidade natal do seu pai. Enquanto crescia, ela e seus irmãos levavam uma vida normal. Passeavam livremente pela cidade e brincavam nas margens do riacho local. Era uma vida boa. Mas por dentro, Toni, como era chamada, estava desmoronando à medida que crescia. Para compreender a jornada espiritual de Gangaji e sua importância no mundo contemporâneo, é fundamental explorar o contexto histórico e cultural em que ela nasceu. Os anos de 1940 foram uma década tumultuada. O mundo estava se recuperando da devastação da Segunda Guerra Mundial, que deixou cicatrizes profundas na sociedade. Esse período foi marcado por uma busca intensa por paz e significado, uma vez que muitas pessoas se viram confrontadas com a fragilidade da vida. A espiritualidade começou a emergir como uma resposta a essas incertezas, com muitos buscando consolo em tradições religiosas e filosóficas. Nos Estados Unidos, houve o surgimento de movimentos espirituais que desafiavam as convenções religiosas tradicionais. O movimento da Nova Era começou a tomar forma, promovendo uma abordagem eclética e integrativa da espiritualidade. O movimento da Nova Era é uma corrente espiritual contemporânea que busca conectar o ser humano ao transcendente. Ele surgiu a partir da união de movimentos da contracultura, como as comunidades hippies americanas e os grupos britânicos da Igreja da Nova Luz. O interesse por meditação, yoga e outras práticas espirituais começou a se espalhar, preparando o terreno para o acessível de novos mestres e filosofias. Então a própria Gangaji nos contou em uma entrevista que quando tinha em torno de 11 ou 12 anos de idade, ela costumava sentar no meio-fio em frente à sua casa, no calor do verão do Mississippi, esperando que algo acontecesse. Ela conta que sentia uma espécie de horror em ser vítima do seu próprio nascimento, da sua família, da sua mãe que era alcoólatra, da sua cidade e, acima de tudo, da sua própria escuridão interior. Um certo dia, ela teve uma crise de pânico e sentiu que seu corpo estava desaparecendo. Correu para contar à sua mãe e lhe encaminharam para um psiquiatra que a deu ansiolíticos, o qual ela passou a tomar por vários anos. Mais tarde, ao entrar para o ensino médio de sua escola local, ela conta que descobriu como agradar os outros para obter o amor e a atenção que tanto desejava. Tornou-se então bastante popular e era enérgica o suficiente para ter muitos momentos bons. Se tornou uma líder de torcida e foi coroada rainha do baile. Depois foi para a faculdade e teve um rude despertar. A sua grande popularidade de cidade pequena não conseguiu a levar em lugar nenhum nos escalões relativamente cosmopolitas da Universidade do Mississippi, também conhecida como Ole Miss, uma instituição pública, coeducacional, situada em Oxford. Mas isso foi sua grande sorte. Depois disso, sua mente foi aberta para perguntas que ela nunca teria considerado. Começou então a ver, através do seu condicionamento limitado, e iniciou um crescimento interior. Aos 20 anos começou a meditar, e naquele espaço interior controlado, voltou a perceber a mesma sensação de pânico que teve anos atrás, mas agora aquilo não a assustou, então decidiu que não iria tomar os comprimidos ansiolíticos de agora em diante.
Nesta nova fase, ela começou a sonhar com um casamento. Talvez isso fosse a solução para sua insegurança emocional. Então, logo, ela estava determinada a fazer um bom casamento. Ela só queria ter uma vida normal. Aguardou a conclusão de sua formação na faculdade e, após um ano de pós-graduação, casou-se com seu namorado da faculdade e mudaram-se para Memphis, onde ele estava terminando a faculdade de medicina. Lá ela começou uma nova vida. Logo conseguiu trabalhar em uma escola local, dando aulas de inglês e história no ensino fundamental e médio. Como uma mulher dona de casa, fazia as atividades do lar, encerava o chão do seu doce e modesto apartamento, passava suas roupas e de seu esposo, cuidava da comida e isso tudo enquanto esperava o momento certo para ter um bebê. A vida estava cheia de afazeres e foi em 1967 que sua querida filha, a pequena Sarah, nasceu. Mas, logo nos primeiros dias após o parto, Gangaji começou a ser novamente visitada por seus antigos questionamentos. A pausa de sua correria da vida diária fez com que se dissipasse a camada mental que ela estava mantendo sobre seus anseios da vida. Então ela começou a pensar que a filha não era, como ela imaginava, a soma de todos os seus esforços para alinhar os componentes de uma vida perfeita, mas uma pessoa real, com necessidades. À medida que seu sonho de mãe perfeita foi destruído pelo sentimento de incompetência, outras áreas da sua vida de sonho começaram a ruir. Ela estava exausta e consumida pela hipocondria. Sua filha era brilhante e inteligente e ela a amava. Seu marido estava feliz e realizado em seu trabalho e vida familiar, mas ela estava infeliz. O casamento, que parecia uma solução para suas inseguranças, rapidamente se tornou uma fonte de frustração e descontentamento. Quando sua filha, Sarah, tinha 4 anos, mudaram-se para São Francisco e o casamento acabou. Seu esposo era um homem maravilhoso, era médico, um excelente pai e um bom amigo. Mas ela não estava feliz. O ano era 1972 e ela tinha terminado de tentar viver do jeito que lhe disseram para viver. Foi assim que, começando uma nova vida, aceitou um emprego como garçonete de coquetéis e adorou a nova vida. Abraçou a contracultura das comunidades hippies americanas, experimentando substâncias e amor livre. Parecia magnífico e muito divertido no começo, mas no final, todas as suas tentativas de escapar de si mesmo foram em vão. Logo então, mais uma vez, acabou ficando presa consigo mesma e voltou a sentir-se solitária. Novamente começou a imaginar o companheiro perfeito, alto, bonito, nórdico. Neste período começou sua busca espiritual e tentou diversas terapias. Sentou-se na frente de grande número de gurus, mas a infelicidade persistia. Nesse ínterim, alguns anos depois, em 1974, ela estava morando com sua filha na pequena cidade costeira hippie de Bolinas. Foi lá que, inesperadamente, Eli Jackson Bear, o seu atual companheiro, entrou na sua vida. Ela conta que ele não era nada parecido com o companheiro perfeito que havia imaginado para compor sua vida. Ele era mais jovem e enérgico do que ela. Ele não estava interessado em casamento ou mesmo em um relacionamento sério. Era extremo em sua personalidade e não oferecia segurança alguma. Mas Gangaji se apaixonou profundamente por ele. Os interesses primários de Eli eram a verdade e a liberdade. Para ele ter mais do que um interesse passageiro nela, isso tinha que ser importante para ela também. Ela conta que isso foi realmente um achado em sua jornada espiritual. Ele era já na época um buscador espiritual, o que a fortaleceu na busca pela realização espiritual. Eli havia começado sua jornada espiritual após um despertar em 1971, quando participava da Guerra do Vietnã
Ele esteve cara a cara com a morte, e isto o fez acordar espiritualmente, mas neste tempo ele nunca havia ouvido falar em iluminação ou despertar espiritual. Ele morava no Colorado, e lá não havia professores espirituais, apenas alguns livros falavam sobre o assunto. Eli estava numa busca espiritual profunda e Gangaji à procura de um homem certo para viver um relacionamento. Gangaji apaixonou-se por Eli, mas percebeu depois que ele estava mais apaixonado pela busca da verdade do que por ela. No começo isso ficou confuso, mas logo ela percebeu que era este fato que a fez se apaixonar por este homem. Gangaji agora decidiu que iria se dedicar à espiritualidade. Então, junto com seu companheiro, praticaram o caminho do Zen budismo japonês e também a meditação Vipassana de Insight. Chegaram a certo grau de desenvolvimento, e assim ela foi chamada para ajudar a administrar um centro de meditação budista tibetano. Parecia que agora a sua vida estava se abrindo para o esforço de sua busca. O caminho a chamava. Depois disso, ela assumiu um grande compromisso, o de Bodhisattvas, no qual uma pessoa jura ajudar a humanidade até que todas as pessoas alcancem a iluminação. Neste período, ela também estudou acupuntura e tornou-se acupunturista licenciada. No ano de 1989, mudou-se de Bolinas para Mill Valley. Nessa época, Gangaji havia se tornado um acupunturista de sucesso e Eli estava pronto para estabelecer uma prática em neurolinguística. Eles não tinham mais o tempo para sua árdua prática budista tibetana e se tornaram uma versão californiana do mainstream. Estavam felizes. Sua filha estava florescendo. A vida tinha tomado uma evolução nas atividades deles e chegaram a um novo ciclo. Mas logo que atingiram um ritmo constante em que a vida se corria sem muito esforço, ela novamente verá que o antigo e profundo anseio ainda estava lá por baixo de todo aquele sucesso, e de repente, todo aquele nível de felicidade ainda não era o suficiente. Por 7 anos ela aproveitou a vida boa de Mill Valley, tentando preencher esse vazio, embora precisasse continuar a perseguir objetivos espirituais, participando de retiros de meditação, lendo obras de mestres vivos e mortos e descobrindo o poder do Eneagrama. Estavam exaustos pelas demandas do seu estilo de vida materialista. Decidiram se mudar novamente e buscar ares novos. Agora iriam morar em Maui, a segunda maior ilha do Havaí, com a intenção de montar um centro de retiro. Eles sempre relaxaram profundamente ao visitar Maui em outras ocasiões e sentiram que, ao se mudarem para lá, seriam mais fiéis às intenções mais profundas de verdade e paz. A vida agora com cenários paradisíacos os inspirara. Faziam 13 anos que estavam juntos, que a vida os conectou e agora neste ambiente decidiram selar esta união com o casamento, que ocorreu ali na ilha ao som das ondas daquele mar paradisíaco. A cerimônia aconteceu em uma caverna e foi uma coisa misteriosa. Eles mesmos espontaneamente falaram seus próprios votos, que enquanto esse relacionamento servisse à verdade, então estariam nele. Mas se o relacionamento não servisse mais à verdade e o seu próprio despertar, o relacionamento acabaria. Eles estavam felizes como casal, já o projeto e as esperanças de sucesso de um centro de retiro haviam falhado. Por 1 ano tentaram e não tiveram êxito. Nessa época, eles conheceram Andrew Cohen,
um professor espiritual e aluno de Sri Punja, também conhecido como Papaji. Impressionados com a enorme confiança de Cohen sobre a verdade e sobre o seu guru, eles sentiram que era necessário conhecer e encontrar com esse mestre. Apesar que Gangaji nunca se sentiu atraído pelo caminho hindu. Combinaram que Gangaji iria com Andrew para a Califórnia ter uma vivência com ele por 2 meses. Enquanto isso, Eli viajaria para conhecer Papaji na Índia. Logo ele começou a enviar cartas para sua esposa falando do guru e deixando ela impressionada com os relatos. Você tem que vir aqui, isso é real. Isto é a própria felicidade. E assim, aos 46 anos de idade, dentro de 1 mês, ela estava com Eli, nas margens do Ganges, em Haridwar. Gangaji viajou para Lucknow, na Índia, para conhecer Papaji em 1990. O que aconteceu a seguir os pegou de surpresa e mudou o curso de suas vidas para sempre. O encontro com Papaji. Após anos explorando diversas tradições, seu encontro transformador com Harivansh Lal Punja, carinhosamente conhecido como Papaji na Índia, catalisou sua compreensão da essência da espiritualidade. Cabe aqui uma pequena apresentação de Papaji. Nasceu no Punjab Ocidental em 1910. Sua mãe era irmã de Swami Ramatirtha, um sábio e poeta bem conhecido. Ele tinha 8 anos quando experimentou pela primeira vez a felicidade incontrolável de sua própria natureza infinita. Quando jovem, serviu no exército indiano. Após renunciar à sua comissão, ele começou uma busca espiritual em busca de Deus, que o levou por toda a Índia. Em todos os lugares que ele foi, ele ficou desapontado, encontrando apenas homens de negócios disfarçados de sadhus. Finalmente, quando ele estava com pouco mais de 30 anos, Bhagavan Sri Ramana Maharshi apareceu em uma visão e o orientou a ir para Tiruvannamalai. Lá, na presença de Bhagavan Ramana, seu mestre, ele encerrou sua busca. Após a repartição da Índia no tempo de Gandhi, Papaji estabeleceu sua família em Lucknow. Foi lá, perto do fim de sua vida, que ele começou a ser descoberto por devotos ocidentais. Quando Gangaji conheceu Papaji em 1990, ele tinha 80 anos. Ele a acolheu como acolheu todos que vieram à sua porta, com olhos que brilhavam com a verdade. Papaji morreu em 1997. Depois de muitos anos buscando o despertar autêntico, em 1990, Gangaji se viu às margens do rio Ganges, cara a cara com uma enorme força de presença e energia. Nas suas próprias palavras, ela descreve esse encontro que transformou de vez a sua vida. Vejamos. Por meio de uma série milagrosa de eventos, meu marido, Eli Jackson Bear, se viu na porta e então aos pés de Sri Punja Papaji. Nós dois percebemos que nossa realização espiritual exigia um verdadeiro professor. Sabíamos que tínhamos feito o que podíamos fazer por nós mesmos. 6 meses depois de ter começado a orar por um verdadeiro professor, encontrei-me na Índia, cara a cara com Papaji. No primeiro instante em que o conheci, eu soube que ele era a resposta para minha oração. Ele nos encontrou na porta da pequena casa que ele alugou em Haridwar. Quando a porta se abriu, fui recebido com um autêntico e robusto "Bem-vindo, entre". Seus olhos profundos estavam brilhando com inteligência e alegria. Eu me apaixonei. Seus olhos, seu sorriso e suas enormes boas-vindas me abraçaram até o meu ser. Em um instante,
eu soube com certeza que estava exatamente onde deveria estar para descobrir o que eu deveria descobrir. Quando ele me perguntou o que eu tinha vindo buscar, eu respondi: liberdade. Ele disse: bom, você está no lugar certo. Agora não faça nada, fique quieta. No dia seguinte, Eli, eu e 4 devotos da França nos reencontramos com ele. Ouvi atentamente enquanto diferentes pessoas faziam perguntas. Ele respondeu a tudo de maneiras particulares ao questionador, e suas respostas consistentemente e fortemente direcionaram a atenção para longe do diálogo interno de volta para o espaço infinito onde todo diálogo interno se origina. O quarto estava quente e úmido, mas eu estranhamente me sentia exultante e em paz. Havia sons e cheiros estranhos vindos da rua logo abaixo de nós, mas o quarto estava infundido com luminosidade. Meu corpo relaxou mais e mais, e depois de cerca de 1 hora, eu fiz minha pergunta: o que eu preciso fazer para ser livre? Quero estar livre de todos os meus emaranhados e erros conceituais. Quero saber se a verdade última e absoluta é real. Diga-me o que tenho que fazer. Ele respondeu calma e profundamente: não faça nada. Seu principal problema é que você não para de fazer. Abandone tudo o que você faz. Pare todas as suas crenças, todas as suas buscas, todas as suas desculpas e veja por si mesmo o que já existe e sempre existiu. Não se mova. Não se mova em direção a nada, nem se afaste de nada. Neste momento, fique quieta. Fiquei assustada. Eu não sabia o que ele queria dizer, porque eu estava sentada e imóvel. Certamente havia alguma prática esotérica que eu pudesse fazer, alguma maneira de me livrar do meu ego, alguma invocação mística. Então percebi que ele não estava se referindo à atividade física. Ele estava me pedindo para parar toda a atividade mentais. Eu nunca tinha considerado pare. Conforme deixei sua instrução penetrar em minha consciência nos dias seguintes, diferentes emoções apareceram, principalmente medo. Eu podia ouvir as dúvidas em minha mente, o medo de que parar de pensar significasse desistir de cuidar do meu corpo, não poder sair da cama, dirigir meu carro, ir trabalhar. Fiquei apavorada. Senti que se parasse de procurar, perderia todo o terreno que pensava já ter percorrido na minha procura, que poderia perder parte do que tinha conseguido. Mas ele era uma presença enorme, e no momento em que olhei em seus olhos, reconheci uma força, uma clareza e uma amplitude de visão que me paralisaram. Eu havia pedido um professor e, felizmente, naquele momento tive o bom senso de reconhecer o professor que havia solicitado. Outro dia, Papadi perguntou: quem é você? E por um instante, eu soube com toda certeza que eu era a amplidão de onde os pensamentos e as emoções vêm. A mesma amplidão que permaneceu quando os pensamentos e as emoções desapareceram. O instante com seu conhecimento perfeito passou enquanto eu prestava atenção ao pensamento: é isso, agora eu entendi. O lado inquiridor do meu espírito permitiu-me afastar os pensamentos responsáveis pelo meu terror e, acreditando-me imerso no que inicialmente parecia ser um abismo de desespero implacável, a plenitude e a paz tão almejadas sempre estiveram aqui e nunca houve perigo de deixá-los de estar. O mais surpreendente de tudo foi perceber que eram velhos conhecidos. Naquele momento eu percebi que tudo o que eu poderia querer ser já fazia parte de mim. Era a base do meu ser puro e eterno. E, o mais importante, é que o que realmente sou é esse ser. Este mesmo está presente em todos os lugares, em tudo o que é visível e invisível. Com esta consciência,
houve uma mudança notável na orientação da minha atenção, que passou de estar localizada na minha história para estar localizada na profundidade infinita do ser que sempre existiu abaixo dela. Que paz, que descanso! Eu já havia experimentado momentos de unidade cósmica ou de felicidade sublime, mas isso era de natureza diferente. Foi um êxtase sóbrio, um momento de reconhecimento de que não estava limitado pela minha história de si mesmo. Conhecer esse mestre vivo foi o fim da história de vida que eu conhecia e vivi. Conhecê-lo finalmente revelou a consumação do meu anseio. Depois de Papaji, nada mais seria o mesmo. Sem a graça de sua presença e a clareza de sua espada de investigação, eu ainda estaria vagando nos reinos do céu e do inferno em busca de felicidade, enquanto evitava o anseio essencial do meu coração. Ele é meu guru, o verdadeiro revelador da luz. Devo a generosidade revelada pela descoberta da verdadeira realização a ele. Depois de algumas semanas e muitos momentos de beleza e graça, assim como momentos de terror e dor, era hora de retornar a Maui. Foi neste momento que Merle Antoinette Robertson recebeu um novo nome de seu mestre Papaji. Ele a deu o nome de Gangaji, como a conhecemos hoje, e ele pediu que ela compartilhasse sua experiência com aqueles que estavam interessados. No início, ela não tinha ideia de como isso poderia acontecer, e novamente ele a garantiu que não precisava de uma ideia, porque tudo se desenrolaria sem esforço. Ele a pediu para ir de porta em porta e falar com as pessoas, e pelos últimos 30 anos ela tem feito isso. Até os dias em que esse vídeo foi editado, em outubro de 2024, Gangaji continua a partilhar uma mensagem simples, um convite para mudar sua realidade das atividades da mente para a presença eterna do seu ser. Viajando pelo mundo, falando para milhares de pessoas de todas as esferas da vida, professora e autora, ela compartilha sua experiência direta da mensagem essencial que recebeu de Papaji e a oferece a todos aqueles que desejam descobrir uma realização real e duradoura. Através da sua vida e das suas palavras, ela articula poderosamente como é verdadeiramente possível descobrir a verdade sobre quem somos e ser fiel a essa descoberta. A essência de sua mensagem revela que é possível descobrirmos que o centro do nosso ser é a alegria e a realização absoluta, e que é possível descobrir isso aí onde você se encontra agora. Quem a conhece e admira a sua proximidade e sabedoria, diz que Gangaji é uma pessoa comum, com uma vida comum, que procura nos fazer perceber que nunca somos quem pensamos que somos, e nos convida, da mesma forma que seu professor Papaji a convidou a interromper qualquer busca para perceber que o que realmente procuramos já faz, e sempre fez, parte de nós. A Fundação Gangaji. Desde 1993, a Fundação Gangaji, uma organização sem fins lucrativos com sede em Ashland, Oregon, dedica-se a apoiar e difundir os ensinamentos de Gangaji. A missão da Fundação é clara: servir a verdade da consciência universal e cultivar a paz interior, tanto individualmente quanto coletivamente. A Fundação trabalha incansavelmente para apresentar os ensinamentos de Gangaji de forma clara e respeitosa. Através de eventos, livros, vídeos e um site completo, a Fundação oferece uma variedade de recursos para aqueles que buscam aprofundar sua compreensão dos ensinamentos. A Fundação também desenvolve programas específicos. Um destaque aqui é o programa prisional, Liberdade Dentro de Você, estabelecido em 1994, programa que apoia homens e mulheres vivendo atrás das grades a promover sua investigação espiritual. Independentemente das circunstâncias pessoais de cada um,
é possível descobrir a paz e a liberdade que estão vivas dentro de todos nós. O programa prisional da Fundação Gangaji representa uma iniciativa inovadora e inspiradora dentro do contexto carcerário. Ao levar os ensinamentos de Gangaji para o ambiente prisional, a Fundação busca oferecer aos detentos uma oportunidade de transformação interior, proporcionando ferramentas para lidar com emoções, cultivar a compaixão e encontrar um novo sentido para a vida. São oferecidas uma variedade de atividades dentro do programa prisional, como grupos de meditação, workshops e palestras, programas de leitura. O programa prisional da Fundação Gangaji representa uma esperança para um futuro mais humano e justo dentro do sistema carcerário, ao oferecer ferramentas para o desenvolvimento pessoal e a transformação interior. A Fundação contribui para a construção de uma sociedade mais justa e compassiva. Um convite para despertar. O primeiro despertar humano ocorreu antes de Buda, antes de Cristo, antes de qualquer pessoa de quem já ouvimos falar. Um antigo despertar em algum lugar desconhecido. Aqueles que puderam ouvir o que esse despertar milagroso tinha a dizer, ficaram inflamados pela compreensão direta e imediata de sua própria experiência verdadeira ou pelo desejo dessa compreensão. É claro que a maioria dos que ouviram não estavam interessados, mas quem se interessou foi apanhado pela chama da verdade, e ela foi passando de ser em ser até o momento presente. Existem sutras e escrituras primorosas, hinos e testemunhos que nos abalam, que nos fazem cair no chão quando os lemos porque estão vivos, com o espírito da verdade, com a certeza desta chama. Eles penetram nos nossos corações com este sim, porque de alguma forma conhecemos esta verdade sem sequer compreender o que é que sabemos. Mas a verdade mais sublime de todas nunca foi falada, escrita ou cantada, não porque esteja longe e não possa ser alcançado, mas porque está tão intimamente próximo, mais perto do que qualquer coisa de que se possa falar. Está vivo como a quietude no centro do seu ser, perto demais para ser descrito, perto demais para ser objetivado, perto demais para ser conhecido pela forma usual de conhecimento. A verdade do que você é já é sua, já está presente, e a única razão pela qual apareci na sua consciência é simplesmente para confirmar isso. Houve muitos professores que ensinaram códigos de conduta requintados e úteis, métodos de meditação, maneiras de viver e de se expressar no mundo. Estou simplesmente apontando para a quietude que está viva no centro do seu ser e convidando você a voltar sua atenção para isso, para deixar isso viver sua vida. Convido você a enviar suas perguntas e respostas para isso. Entregue seus fracassos e sucessos a isso. Entregue tudo de volta ao lugar de onde veio, antes da criação. Quando olhamos para trás na história e vemos o número de sábios, santos e messias, podemos ver que o despertar tem sido raro, e como tem sido raro, presumimos que não é possível para nós. Muitas pessoas hoje dizem que é absolutamente inconcebível que uma pessoa comum simplesmente desperte para a verdade de quem ela é. Isso é reservado aos santos, ou àqueles que demonstraram grande pureza ou suportaram grande prática espiritual. Mas não é assim. Com todas as limitações que você sofreu, isto é para você, simplesmente porque todas as suas limitações não são quem você realmente é. Quem você é já está na outra margem, já está livre, já é fonte de toda sabedoria, clareza e beleza. O que você é o que tudo é, a própria quietude. Despertar não significa que esta forma específica que você habita deva ser ou será um santo, ou um grande artista,
ou o Rei do Mundo. Significa que você pode saber, sem dúvida, que quem você é não se limita à forma. Quem você é onde o mundo aparece, onde o cosmos aparece, como o próprio espaço aparece. Há uma aceleração na Terra neste momento. Nessa aceleração está o convite para perceber onde você está, quem você é. Quem você é. Se você estiver totalmente comprometido com essa realização, não há nada que possa impedi-lo. Não há obstáculo. Na verdade, o maior obstáculo é a crença de que existe um obstáculo. Tenha isso em mente se você estiver se apegando a essa crença e tenha a coragem de abandoná-la para poder ver por si mesmo. Portanto, nosso encontro não foi apenas algo passageiro que aconteceu um dia. Será o reencontro do ser com o ser. Reencontro mais recente que a primeira união. Estou profundamente encantado com o nosso encontro e com o potencial que existe neste encontro. Gangaji e Eli, seu parceiro, compartilham uma relação profunda e colaborativa. Eli Jackson Bear. Além de apoiar Gangaji em sua missão espiritual, Eli é conhecido por seu próprio trabalho em autoajuda e autoinquisição, influenciado pelos ensinamentos de Papaji. Juntos, eles compartilham uma visão que encoraja as pessoas a olharem para dentro de si mesmas, explorando a verdade e a liberdade pessoal. A dinâmica entre eles reflete uma parceria baseada em amor, respeito e uma busca compartilhada por iluminação e compreensão espiritual. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada iluminadora pela vida de Gangaji. Esperamos que você tenha se sentido inspirado por sua coragem e sabedoria e que sua mensagem ressoe profundamente em sua própria busca pela verdade. Cisco de Deus agradece sinceramente por estar aqui. Se você se sentiu tocado por este conteúdo e deseja apoiar nosso trabalho, considere fazer uma contribuição através do Pix. Qualquer valor é bem-vindo e vai ajudar na dedicação a este trabalho, mas isso precisa ser importante para você e vir de vosso coração. E não se esqueça, fique ligado, pois nos próximos vídeos exploraremos a vida de outro grande mestre que promete enriquecer ainda mais sua jornada espiritual. Juntos, continuaremos a desvendar as verdades que nos conectam a algo maior. Até a próxima, e que a luz de Gangaji continue a brilhar em suas vidas.